E aí galera, agora eu vou fazer o vídeo que eu gosto. Falar mal, gente. Então, no vídeo de hoje nós vamos falar as piores novelas da década. Lembrando que são as novelas exibidas entre 2009 e 2019. 2009, gente, eu errei. Entre 2010 e 2019. Me confundi aí os 9, mas agora já me corrigi. Então a gente vai fazer a lista agora das piores novelas exibidas nesta década. Lembrando que esta lista eu vou fazer de maneira um pouco diferente do que eu fiz da lista das melhores. Na lista das melhores eu comecei com a melhor e fui indo para as menos melhores, mas que ainda eram melhores. Eu espero que vocês entendam o que eu tô falando, porque nem eu tô entendendo. Nessa eu vou fazer da pior, quer dizer, da menos pior para a pior. Vai ser dessa forma, então vamos começar então. A nossa sétima colocada é A Dona do Pedaço. A novela era divertida, tinha música legal, tinha um elenco legal, porém a novela foi feita às pressas, né? O Valci Carrasco já assumiu que ele fez a novela às pressas. As tramas eram absurdas, não tinha veracidade, sem contar de inúmeros outros problemas. Muitos atores desperdiçados. E o principal de A Dona do Pedaço era isso. A história não era plausível, a história era inverossímil, atores eram desperdiçados e ela era uma grande farofa. Ela foi uma novela feita para o sucesso. Ela tinha música de sucesso, tinha histórias com diversos clichês de outras tramas do Valci Carrasco. Era um roteiro simples feito para fazer sucesso, porém não era legal porque ela era inverossímil. Porém, o grande público adorou, né? Se tornou um grande sucesso comercial para a Rede Globo, que encheu a bunda do Roberto Marinho de dinheiro. Então é isso, gente. Muito sucesso, A Dona do Pedaço. Porém, para mim, foi uma das piores. Porém, botei em sétimo. Por quê? Porque ela não é tão ruim porque ela dá a volta. Ela é tão ruim que fica bom. É um entretenimento que você vê a cena, você ri. Você ri de tanto que a história fala mentira. De tanto que o negócio ali é errado, do tanto que o negócio ali é inverossímil, você ri. Então ela é uma ruim que dá a volta. Então ficou em sétimo. Em sexto lugar, gente, essa aqui não tem muito o que salvar, né? Em sexto lugar eu botei A Lei do Amor. A Lei do Amor foi uma novela de 2016, 2017. Assim, não era uma trama horrível, mas era uma trama assim sofrível, porque era complicada. A novela de Maria Adelaide Amaral e Vincent Villari. Tinha uma trilha sonora legalzinha, eu gostava da trilha sonora, gostava da abertura, porém não gostava muito da história em si. A gente tinha a mocinha Songamonga, que era Songamonga desde Isabelle Drummond até Cláudia Abreu. Então a mocinha ela não emplacou em quase nenhuma das fases. Na primeira fase ela era mais engolível, porque ser burro quando é jovem é até comum, né? Pô, você olha assim, pô, a menina tem 18 anos, é meio burra. Não vai entender que a mulher mandou ela lá pra China pra ela não ficar perto do carinha que ela gostava. Agora, a mulher velha, não entender as armações, é complicado. Pode ser um preconceito meu, mas a pessoa quando ela é mais velha, ela tem mais experiência. Ela tem que ficar esperta, ela já entende melhor as coisas. Não era o caso da Elo. A Elo ela era burra em qualquer fase. A filha dela, interpretada pela gente, a Isabela Santoni, ou Isabelle. Não sei qual é, não sei se é Isabelle ou Isabela. Deve ser Isabelle Santoni. Era também complicado. A Letícia, ela era mimada, ela era controlada pelo pai. Tinha Humberto Carrão, que também tinha que lidar com essa chatice dela. E depois ele se apaixonou pela Isabela esqueci, Marina barra Isabela, que Isabela sumiu, falou que era Marina, voltou falando que era Marina, mas falava que não era Isabela. No final a gente descobriu que era Isabela, ela não ficou com o shipper dela, que era o único casal que a gente chipou a novela inteira, para no final não ficar junto. A gente ficou um pouco chateado que Isabela barra Marina não ficou com o Thiago. Ficamos sim, ficamos tipo, porra, por que não? Por que não ficaram? Era o único casal que a gente chipou a porra da novela inteira. Reinaldo Giannichini interpretando Pedro, um personagem dispensável, que era, tipo, muito dispensável na história. Ele não tinha papel nenhum na história quase, aparecia muito pouco. Era bem chatinho o personagem. Deixava os outros controlar o destino dele também. Nós tínhamos Cláudia Raia interpretando Cláudia Raia, que no caso era Salete. O personagem era muito ela mesma, dona de um posto,
de gasolina, que fazia teste de sofá com os meninos que queriam ser contratados. Renato Góes pulou fora da novela, ele ia fazer um dos motoqueiros, pulou fora, que bom que pulou. É isso. Então nossa sexta colocada foi A Lei do Amor. Agora, a quinta colocada, essa é polêmica, gente, mas eu acho como uma das piores, que é Passione, porque quando se fala em Passione, as pessoas logo lembram da novela da Clara, que era a personagem da Mariana Ximenes. As pessoas logo lembram que, pô, personagem legal, personagem divertida, fazia a história girar. Porém, a gente tem essa memória da reta final da novela, porque do início até o meio não acontecia nada nessa novela. Era uma novela super parada, que não acontecia nada. Então, era uma novela ruim, tanto é que era para ser protagonista, a Carolina Dickmann, saiu da novela no meio. Tinha o núcleo do Bruno Galhaço com aquela que ficou, é uma atriz ótima hoje em dia, mas que naquele personagem era muito chata, a filha da Regina Duarte, a Gabriela Duarte, e a Leandra Leal, que ele enganava as duas e ficava com uma no Brasil e com outra lá na Itália. Então era complicado, as tramas não eram nada interessantes, não chamava atenção. Então, para mim, a quinta colocada é Passione. E agora, nossa quarta colocada é Babilônia. Para muitos vão falar que essa é a pior novela das 9 já produzida. Mas para mim ela é a quarta pior. Por quê? Porque eu não gostava da história? Não gostava, porém achava legal, porque tinham vários embates interessantes entre as protagonistas. Era uma novela que tinha embates todo capítulo. Então a gente tinha Inês, Beatriz, Regina batendo de frente em todo capítulo, não necessariamente nessa ordem, mas todo capítulo tinha briga das protagonistas. E sempre acontecia alguma coisa. A Beatriz, ela tava sempre aprontando. Era a vilã da Glória Pires. Apesar de depois dela ter se apaixonado pelo personagem Diogo, do Thiago Rodrigues, ela ter ficado um pouco mais tranquila, aprontando menos. Porém, a gente gostava dela aprontando. Era uma novela que ela não fez muito sucesso, não. Ela foi bem mal na audiência, a pior audiência da história das novelas das 9. Porém, eu não acho um fracasso total. Eu acho que ela também sofreu muito boicote por conta do beijo lésbico que ela teve. Então pode ser que se não tivesse tido aquele beijo, ou talvez não tivesse tido os personagens, a novela tivesse ido até bem. Mas no caso de Babilônia, eu acho que não. Acho que Babilônia já estava meio que destinada ao fracasso por conta da sua história. Porém, eu achava uma trama legal. Não achava que poderia ter ficado lá 6 meses. Porém, não achava tão ruim. Agora, gente, terceiro lugar, pra mim, sem sombra de dúvidas, é o Sétimo Guardião. Porque o Sétimo Guardião era impossível de assistir. Era uma trama terrível, era uma trama horrível. Você não conseguia nem assistir a novela. Então, quando você chega ao ponto de nem conseguir assistir a novela, é porque ela é muito ruim mesmo. A trama tinha diversos problemas, incluindo o casal sem química, que era Bruno Galhaço e Marina Rui Barbosa. O casal simplesmente não deu liga. O casal era muito ruim, muito chato. Tanto é que a Luz no final ficou sozinha. Bem fez ela, porque o outro par dela, que era tipo galã reserva, caso o Bruno Galhaço não desse certo, era o José Loreto. Porém, José Loreto se envolveu em uma polêmica de ordem pessoal, o que impossibilitou que seu personagem virasse o galã, né? Até porque a novela já estava pegando fogo, já estava com a audiência lá embaixo. A Globo ia botar um cara que estava em um escândalo enorme na vida real como protagonista, entre aspas. Então eu acho que a novela ela era tão ruim que o que rendeu mais nessa novela foi as polêmicas que deram nos bastidores. A personagem, por exemplo, da Lília Cabral, que o Agnaldo Silva prometeu a maior vilã para ela, no final era uma vilã péssima, uma vilã que era meme de internet. Ela estava ali só para gerar memes na internet. Então, a novela foi toda mal construída, era uma novela muito ruim, já começou com problema desde o início, quando alunos de um curso que fizeram com Agnaldo Silva falaram que eles tinham feito em parceria com o autor a trama e reivindicaram direitos. A Globo chegou a cancelar, mas depois decidiu fazer. Devia ter cancelado, porque a trama não valia o esforço, era uma trama muito ruim, a trama era só referências a novelas anteriores do próprio Agnaldo Silva. Então foi muito ruim. Então
Nosso terceiro lugar foi para O Sétimo Guardião. Nosso segundo lugar, gente, vai para Velho Chico. E aqui aconteceu um caso interessante. Foi uma novela que teve grandes expectativas. Afinal, era a volta de Benedito Rui Barbosa. E também teve Rodrigo Santoro, que veio para o Brasil especialmente para gravar como Coronel Saruê nas 2 primeiras semanas da novela, ou seja, a primeira fase. O grande problema dessa novela para mim foi que a primeira fase foi uma coisa e a segunda fase foi outra. Parece que tiveram os personagens que tiveram lavagem cerebral. Teve personagens que mudou, tipo, da água pro vinho. O próprio Coronel Saruê. Parece que o Antônio Fagundes não assistiu o Rodrigo Santoro fazendo o personagem e mudou tudo no personagem. Então, a trama parece outra. Então, pra mim, o grande problema do Velho Chico foi isso. Além de, tipo, os atores gravavam no sertão, eles estavam sempre muito sujos, o filtro da luz da novela era sempre muito escuro. E além de ser uma trama rural, eu não curto muito tramas rurais, principalmente no horário nobre, eu acho bem chato de se acompanhar. Pelo visto, o grande público também não gostou muito, não. A audiência foi próxima à Regra do Jogo, que eu botei como uma das melhores, mas é porque a Regra do Jogo eu gostava. Então, o único critério maior aqui pra mim é o meu gosto pessoal, né? Nem muito a audiência. A audiência também leva em conta. Porém, tem novelas que deram audiência baixa eu gostava e deram audiência que deram uma audiência grandíssima e eu não gostava, tipo A Dona do Pedaço. Então, nossa segunda colocada foi Velho Chico, que eu não curtia muito. Primeiro lugar, gente, a pior novela das 9 de todos os tempos, sem sombra de dúvidas, pra mim, é Em Família. Era uma trama horrenda. Foi a última Helena, do Manuel Carlos, então já tinha uma grande promessa. Foi interpretada por Julia Lemert. Porém, essa última Helena, ela tinha também a filha, que era a Luísa, interpretada pela Bruna Marquezine. Uma personagem chatíssima, insuportável. A personagem era horrível, ela ficava com o ex abusivo da mãe. Então a menina que fica com o ex abusivo da mãe, ali já estragou a novela. A novela foi ruim a partir dali. A novela era horrível, a novela... Meu Deus, gente, parecia uma novela da década passada passando na década de 2010. A única personagem que se salva em Família, sem sombra de dúvidas, é a Shirley, que tinha uma cobra. A Vila tinha uma cobra, gente. A Vila era uma cobra e tinha uma cobra. Então eu acho interessante essa jogada que eles tiveram. Era uma das poucas personagens que eram legais de se acompanhar. Tinha um núcleo lá do Marcelo Melo Júnior com a Vanessa Gerbelli, que tinha mais uma menina, depois eles formavam um triângulo amoroso enorme. Também era um pouco legal de se acompanhar, você conseguia rir bastante. E o outro núcleo que eu achava legal era o núcleo do Reinaldo Giannichini, da Giovanna Antonelli e da Tainá Müller. Giovanna Antonelli ficava com o Rodrigo Jesus, com Giannichini. No início da novela se separava e se apaixonava por Marina. E foi um dos casais legais da trama. A Clara com a Marina foi os personagens legais de acompanhar. Foi uma das poucas coisas que deram certo naquela trama. Então, é bem complicado lidar com uma trama como essa. E agora, gente, como bônus, eu vou fazer uma menção honrosa para o outro lado do paraíso. Não considero uma melhor nem pior. Ela tinha bastante serviço, porém eu não conseguia escolher se ela era melhor ou pior, porque ela caminha entre os dois. E no caso, o Outro Lado do Paraíso, ela tinha abordagens erradas, tinha um texto didático, porém ela entretia muito e as histórias não eram tão infundadas quanto A Dona do Pedaço. Então, pra mim, eu acho que O Outro Lado do Paraíso não é uma novela ruim, mas também não é uma novela boa. Ela fica ali no meio, ela serve. Então, gente, essa foi a lista de piores novelas das 9 da década de 2010. Você, deixa seu like. Deixa seu like, gente. Tá aqui o negócio do like. Vou deixar aqui no card do vídeo, Gente, se eu tiver do lado errado, desculpa, mas vai estar aqui no card, aqui em cima ou aqui em cima. Vai estar em um dos dois lados, Card aqui ou ali. Vai ter um card com vídeos anteriores do canal para você assistir. Inscreva-se no canal, gente. Compartilhe com seus amigos. E eu